Bom, estamos chegando aí dia 31 de outubro, a grande época do Halloween, que todo mundo, entre muitas aspas, comemora, porque isso meio que nem faz parte da cultura aqui do Brasil, mas a galera que assiste filme de temática de Halloween, que principalmente a galera também que joga jogos que abordam esse tema ou que tem uma temporada dedicada ao Halloween ali, sempre acabam se envolvendo com o tema, mesmo que não faça parte da cultura aqui do Brasil, e não tem como negar que é uma época que exerce grande influência sobre as pessoas, porque consegue literalmente trazer um ar de terror e mistério para qualquer coisa que a pessoa for tentar fazer. Muita gente nem liga para isso, mesmo pessoas que acompanham o cinema, que acompanham o mercado de jogos, tem muita gente que não tá nem aí, para falar a verdade. E hoje em dia eu sou uma dessas pessoas. Antigamente, quando chegava a época do Halloween, eu ficava doido para aproveitar esse tempo e sentir a vibe de terror, de mistério e tentar criar coisas realmente bizarras e assustadoras para honrar os grandes slashers de terror, os grandes ícones do terror na época do Halloween, principalmente o Michael Myers, mas hoje em dia eu nem ligo mais para isso. Mas eu não posso deixar de falar sobre o fenômeno do Halloween na comunidade GreatTuber, né? Bom, por que que especiais de Halloween aqui na nossa comunidade são de fato um problema? Teoricamente, né, se você analisar ali pela luz da superfície, não é um problema, é simplesmente um tema a ser abordado em uma época específica que pode trazer novos inscritos, que pode trazer uma vibe interessante. Eu sei disso porque eu já trabalhei em especiais de Halloween, não para Bob Adventures, mas para o universo Bob dos meus cadernos, das minhas histórias pessoais, e eu sei como essa época pode trazer temas interessantes. Mas isso é um problema, eu vou explicar por quê. Pode não ser um problema na comunidade, assim, em termos gerais, mas para mim se tornou uma coisa óbvia. É muito fácil de enxergar que nessa época muita gente que nem está habituada a consumir e criar conteúdo de terror, quando chega nessa época do Halloween, a pessoa mergulha nisso de um jeito superficial que não só conecta ela a esse tipo de conteúdo de forma precária, porca e irrelevante, sabe? A pessoa de fato não sente a vibe do que ela tá criando a ponto de criar uma coisa que realmente seja digna de ser considerada um terrorzão da vida. E além da pessoa não conseguir se conectar com isso da maneira que, entre muitas aspas, deveria, pouco tempo depois a pessoa acaba esquecendo. E acaba sendo ali uma participação especial de coisas de terror dentro do universo da pessoa. E eu acho engraçado porque aí você tem uma situação em que eu não tô falando de ninguém em específico, eu tô falando dos criadores de conteúdo que vão fazer algum tipo de especial de Halloween. Eu mesmo, quando eu escrever esse tipo de história, a pessoa meio que fica em cima do muro. Ela não desenvolve um conteúdo de terror frequente, pesado ou não, que seja marcante, que seja constante, mas chega na época do Halloween, ela consegue, entre muitas aspas, se conectar com isso apenas para esquecer depois. Sabe, na maioria das vezes aquilo fica marcado na mente da pessoa e ela tem vontade de chegar no próximo ano e produzir mais e mais, tentando cada vez mais superar o nível do conteúdo que foi mostrado anteriormente. Mas na verdade essa busca pela superação é deveras inútil, porque esse conteúdo em si, ele não vai acrescentar em nada e não vai fazer diferença nenhuma além de uma diversão fútil e podemos dizer, irreverente dentro do universo de uma série ou de um filme que não se relaciona com esse conteúdo, pelo menos não inicialmente. E é o mesmo caso, por exemplo, dos especiais de Halloween de Bob Adventures. No caso, Bob Adventures não, do universo Bob que eu fazia antigamente. É um tipo de conteúdo que é bom, é interessante, chama a atenção de quem está consumindo, mas não tem relevância e profundidade nenhuma. Então, eu acho interessante comentar que isso não é necessariamente um problema, mas é como se fosse uma perca de tempo, né? E para uma comunidade que está se esvaindo cada dia mais, chegando perto do seu fim, na verdade já chegou no fim, mas chegando perto do fim dos últimos conceitos e dos últimos tempos dos criadores de conteúdo dessa comunidade, perder tempo não parece uma coisa muito lógica, não é? Pois é.